Um abraço, torcedor. Começa aqui na TV Estrada Real o programa 10 em Bola. E olha só as principais manchetes que vão ser notícia aqui no 10 em Bola. O Atlético goleia a equipe do América nas semifinais do Campeonato Mineiro. Você vai ver os gols, comentários, por 4-1. E o Cruzeiro venceu o Boa com gol no finalzinho, Júlio Batista. E vamos também, o Santos, bateu a equipe do Palmeiras e tem a melhor campanha dos últimos tempos no Campeonato Paulista. Essa então, as manchetes aí. Vamos falar também dos campeonatos, que a bola rolando aqui em Barbacena e região. E também, aí vamos ter o Renato Augusto e a bancada 10 em Bola com o Juninho e o Bruno Simões. E começando a bola rolando aí no futebol de Barbacena, a Copa Sub-40, tivemos aí a vitória do Olympique, que venceu o Sparta por 3-0. O Andaraí venceu o RHZ pelo placar de 3-0. O Capela Nova venceu o 7 de setembro 5-1 e o Carandaí venceu a equipe do CFC pelo placar de 3-0. E o cinquentão, nós tivemos também uma rodada. O Olympique venceu o Vila do Carmo, o clássico aí de Barbacena, por placar de 2-0. O Benfica empatou com o Santo Antônio em 3-3 e o Industrial e a América ficaram no 1-1. E o Andaraí, 7-0 em cima da equipe do RHZ. Esse então aí, o campeonato cinquentão. E a Copa Barbacena também tivemos aí mais uma rodada. E tivemos aí a vitória do Olaria pelo placar de 3-0 da equipe do Ajax. O Casa Verde venceu o Ipiranga pelo placar de 1-0. O Mamonas empatou com Renovação em 2-2. E o Real Sapé perdeu para a equipe do Mila pelo placar de 1-0. E União venceu a equipe do IFA por 2-1. Então essa aí é a rodada da Copa Barbacena 2014. E tivemos também o Campeonato Varziano, promoção da Liga de Esporte Barbacena, com os seguintes resultados. O Nacional, lá do Grocotó, perdeu para o Boa Vontade pelo placar de 5-2. O Kojak venceu a equipe do Mosqueteiro pelo placar de 4-2. O Minas venceu a equipe da Ponte Preta pelo placar de 3-2. O Ozanam empatou com o 9 de março pelo placar de 1-1. E o Industrial venceu a equipe do Guanabara pelo placar de 1-0. O Inter e Verona ficaram no empate em 1-1. O Vila Real venceu a equipe do Azulão pelo placar de 4-0. E o Nova Suíça venceu a equipe do Pinheiros pelo placar de 3-2. Então, muita novidade aí, a bola rolando aí nesse final de semana. E a sensação do esporte, vamos ter aqui matérias especiais sobre um mountain bike que começa esta semana. E você vai ter todos os detalhes, toda a informação aqui no canal 10. Então tá aí as principais notícias do futebol de Barbacena e região. Daqui a pouquinho eu volto com o Renato Augusto para nós sabermos o panorama que aconteceu no futebol regionais em todo o Brasil. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde.
Voltamos a apresentar 10 em bola. E agora eu chamo o Renato Augusto para contar para vocês, e aí vamos ver os gols, né, do futebol brasileiro este fim de semana nos campeonatos regionais. Um abraço, Renato. Abraço, Beto, abraço, amigo da Rede Real. Os campeonatos estaduais, praticamente todos definidos aí, as quartas, as semifinais. Começando a falar pelo Campeonato Paulista, em que o Corinthians venceu por 3-0. Não adianta nada, o Corinthians já está fora, já tinha perdido a classificação na rodada passada. Ele venceu dessa vez o Atlético de Sorocaba por 3-0, rebaixou o Atlético de Sorocaba e, enfim, encerrou sua participação. Realmente uma participação pífia, não se esperava-se muito mais de um time como é o Corinthians, né? Mas aquela sequência de derrotas no princípio do campeonato refletiu agora no final. O Corinthians não conseguiu ponto suficiente, por isso está fora das quartas de finais. Que coisa, hein? O Santos, por sua vez, venceu o clássico contra o Palmeiras por 2-1, o jogo foi disputado na Vila, e interessante é o seguinte, que o Santos ficou com a primeira colocação geral do Campeonato Paulista. Então, caso chegue à final, a finalíssima será na Vila Belmiro. O Palmeiras, caso tivesse vencido, ele sim teria o clássico Santos-Palmeiras, mas como perdeu, né? O Santos tem essa vantagem agora e joga, se chegar à final, como eu disse, joga até o fim. A última partida será na Vila Belmiro. Realmente um belo começo de temporada do Santos e terminou vencendo o clássico por 2-1. Parabéns à equipe do Santos. E falando do outro grande de São Paulo, que é o São Paulo, com o time reserva venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0, jogando lá em Ribeirão Preto, e acabou com a invencibilidade do time na casa, que tinha ganhado tudo lá, ou empatado. Com essa vitória, o São Paulo, vencendo por 2-0, tirou essa invencibilidade e também segue aí agora para o quadrangular final, para as quartas de final. Os jogos das quartas de final, que começa já agora na quarta-feira, ficou São Paulo contra o Penapolense, o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Ituano, o Santos jogando com a Ponte Preta e o Palmeiras enfrentando o Bragantino. São esses os 4 jogos das quartas de finais. Já na quarta-feira tem jogos no Morumbi e na Vila Belmiro, enfim. Os times todos preparando aí, querendo uma vaguinha na semifinal para chegar na grande decisão do Campeonato Paulista. Falando agora do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 5-3 a Cabo Friense, nesse que é um ensaio para a semifinal, já que com o término da rodada, o jogo da semifinal do Flamengo é justamente contra a Cabo Friense. O Alexandro fez 2 gols, Alexandro, que estava no Atlético, deixaram ele embora, né? O Flamengo vencendo por 5-3, garantiu aí o primeiro lugar na classificação geral. Parabéns à equipe do Flamengo. Outro que venceu foi o Vasco, venceu por 4-0 o Duque de Caxias, rebaixou o Duque de Caxias também, terminou em terceiro lugar na classificação geral o Vasco, mas também está nas semifinais do Campeonato Carioca. Como eu disse, o placar amplo, né? 4-0, venceu o Duque de Caxias. E o detalhe é o seguinte, que o primeiro gol do Vasco foi marcado aos 7 segundos do primeiro tempo. Legal, já começou o jogo ligando a metralhadora. O Fluminense venceu o Volta Redonda por 3-1. O Fluminense, que vem de um tropeço na Copa do Brasil horroroso, perdeu para o Horizonte na quinta-feira, lá no Ceará, por 3-1, vai ter o jogo no Maracanã. E agora veio para o Campeonato Carioca, venceu por 3-1, com um gol de Fred, gol de Walter, enfim, muita alegria, muita festa. E o Fluminense também está nas semifinais. Só o Botafogo que não está. E o Botafogo, gente, no seu jogo de despedida, que foi no sábado, empatou em 1-1 com o Nova Iguaçu. Esse jogo foi disputado em Moça Bonita, com um público recorde de 308 pessoas. Só isso. Botafogo, que na Libertadores chegou já a colocar esse ano mais de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas no Maracanã, se despediu do Campeonato Carioca com um público de 308. Realmente, isso é o reflexo da campanha do Botafogo, que foi horrorosa no Campeonato Carioca. Como eu disse, o Flamengo ficou em primeiro, Fluminense em segundo. O Flamengo com uma vantagem, 38 pontos, o Fluminense terminou em segundo com 31, o Vasco com 29 e a Cabo Friense com 25 pontos. Os jogos, como eu disse, Cabo Friense contra o Flamengo, já começando agora na quarta-feira no Maracanã, e na quinta, o Vasco contra o Fluminense, clássico, bacana, vai ser chique esse jogo, hein? Essas são as semifinais do Campeonato Carioca. Chegando agora no Campeonato Mineiro, os primeiros jogos das semifinais, e o Cruzeiro venceu o Boa por 1-0, com um golzinho no final, aos 42 minutos ali. O Cruzeiro venceu com o gol de Júlio Batista e chega agora com uma vantagem, já tinha vantagem, agora com uma vantagem maior ainda para o segundo jogo no Mineirão, no domingo.
Venceu o Boa lá em Varginha, teve boas jogadas do Cruzeiro, mas o placar foi magrinho, apenas por 1-0 que venceu a Raposa, e continuou com a vantagem, se encaminhando aí para a final do Campeonato Mineiro. E o Atlético, que teve o clássico contra o América na outra semifinal, esse sim, fez gol até falar chega. 4-1 para o Atlético em cima do América, poderia ter sido mais, porque teve várias defesas do goleirão do América. O Galo jogou muito bem, o Ronaldinho não jogou, mas o Paulo Autuori disse que isso não tem nada a ver. Porque já teve gente falando que o Atlético venceu porque o Ronaldinho não jogou. Mentira. O Atlético jogou muito bem sim. O Otamendi, que tem feito bons jogos pelo Atlético, teve uma lambança quando começou, mas tem se mantido regular no Atlético. Fez o primeiro gol logo de cara, aos 2 minutos do primeiro tempo, e aí o Atlético deslanchou com o Jô, com o Neto Berola, todo mundo fazendo gol, muita alegria. E o Galo agora com uma ampla vantagem para o segundo jogo, o jogo vai ser no sábado. O Atlético pode perder até por 2 gols de diferença, que está garantido nas semifinais do Campeonato Mineiro. Bacana, muito chique. Parabéns ao Atlético, parabéns ao Cruzeiro. No próximo domingo, os segundos jogos. Essa semana os times descansam. E para você, amigo da Rede A, um grande abraço. Até o próximo programa. Daqui a pouco a bancada. Voltamos a apresentar 10 em Bola. E agora a bancada 10 em Bola. E começando aqui com Juninho, né, satisfeito. Galo bonito, 4-1 na equipe do América. Boa noite, Juninho. Boa noite, Beto. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal da Rede Real aí. Aí, ó, mais uma vez satisfeito. E o que eu falei esses dias pra trás aí, eu não tô dando tramela não, hein, Beto? Foi um massacre, hein? Foi, você tá doida? Podia ser 8, hein? Ué, só não foi 8 porque não quiseram, né, Beto? Foram ajudar o Ameriquinha aqui. Eu até ri. O do América é muito bom. É muito bom. E eu até ri no Facebook, falou que 9 só o Cruzeiro toma. Então tá aí a participação do Juninho. Agora eu vou chamar o Bruno Simões. Ô, Bruno, quinta-feira, Cruzeiro, né? Vencendo 2-0, depois cedeu o empate. E ontem, no finalzinho, o Júlio Batista fez 1-0 o Cruzeiro aí, a vitória nas semifinais do Campeonato Mineiro. É daquelas coisas inexplicáveis do futebol, né? Mas futebol, o Cruzeiro devia ter prendido isso também, né? 2-0, 2-1, fica lá naquele jogo morno, em vez de procurar um resultado melhor. E aí acontece isso mesmo. E é coisa do futebol e os times têm que aprender. 48 minutos, toma um gol daquele, né? E realmente a situação complica um pouco mais. Mas e ontem também 1-0 fora, lá em Varginha. Um grande jogo, bom jogo. E do Boa, o Boa é um bom time, eu já falei isso diversas vezes aqui durante os programas, né? O Boa tem um bom time, foi um bom resultado. Agora vamos trazer para o Mineirão o próximo jogo, vamos estar aqui, vamos buscar um bom resultado e sem dúvida nenhuma para chegar mais uma final dessas inéditas, né? Que agora já está certo. Ontem o juiz já começou ajudando o Atlético com 1 minuto de jogo. Realmente é um motivo de reclamação, porque modifica realmente totalmente o resultado. Um time com 1 minuto tomando um gol, realmente a situação ficou muito ruim. O América se perdeu completamente de campo. O Atlético realmente dominou o jogo completamente, porque a situação é muito ruim com o gol daquela forma, né? Ô Bruno, aí nas redes, a própria imprensa não está falando assim abertamente. Tem algum problema aí de relacionamento na equipe do Cruzeiro?
Eu acho que não, esses problemas de início mesmo, ainda eu acho que é a ressaca do ano passado, ainda esse negócio, muito satisfeito ainda com o campeonato do ano passado, entra muito relaxado, eu acho que o Cruzeiro realmente entrou relaxado. Eu estava vendo ontem uma entrevista do Donizete, né, do Donizete Amorim, que jogou naquele time de 97, e o Donizete falando, olha, nós perdemos 3 primeiros jogos na Libertadores naquele ano, perderam os 3 primeiros, conseguiram recuperar, e o Cruzeiro ainda foi campeão naquele ano. Então, quer dizer, mas eu acho que é muito relaxamento, eu acho que esse ano é mais difícil, que os times não estão bobos, não. Esse ano é muito mais difícil. O Cruzeiro tem que se achar aí e pensar agora, né? Lógico que enquanto tiver esperança vai lá, mas é pensar no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, então, nós vamos falar, né, a classificação da chave 5 do Cruzeiro e também os próximos jogos da equipe celeste. Juninho tá tudo, Libertadores tá tranquilo. Tô aqui na calculadora, aqui, ajudando o Bruno aqui. Eu acho que só milagre aqui, hein, Beto? Na Libertadores, eu acho que é só milagre. Tô aqui, ó, calculadora na mão, vendo o que o Bruno tá fazendo as contas ali, tentando ajudar. Mas a teoria dele, eu acho que não vai dar em nada, não, gente, ó. O agora, time... A boca de ontem, né? Que o Atlético ganhou porque... Qual o motivo que o Ronaldinho não chegou? Tava escalado, até a notícia saiu, por volta de 1 hora, 13 horas, que o Ronaldinho não ia jogar. Eu tô sabendo. Aproveitou o aniversário, né, Beto? Sabia que com a América não precisava gastar Ronaldinho, não. Ali você vê que até eu queimei minha língua da semana passada, né, Beto? Que eu falei que o Neto Berola já não tinha mais vaga no Atlético e ontem ele comeu a bola, né, Beto? Você viu o jogo? O Neto Berola ontem com o Guilherme fizeram uma ótima atuação os dois aí, dando passe importante pro gol, fazendo o gol. Foi bacana, depois no final do jogo, o Neto Berola, né, a Sport TV entrevistando, e ele disse, isso aí é para calar a boca dos comentaristas que meteram o pau no mim. Pois é, ué. E outra coisa que eu escutei do Bruno agora, realmente, o juiz errou no primeiro gol do Atlético, eu acho que foi um erro, que, igual ele falou, desestrutura o time, que às vezes um time não está esperando o gol com um minuto e pouquinho de jogo. Mas também teve um erro lá no jogo contra o Cruzeiro, lá, um pênalti em cima do atacante do Boa Esporte, que o juiz também não teve coragem de marcar a cal, né, Beto? Então isso aí também tira a motivação, porque infelizmente a gente ainda tem que colocar que os times pequenos ainda são muito prejudicados pelas arbitragens, né? Eu não falo só no Campeonato Mineiro, como no Campeonato Nacional inteiro, né, Beto? De todos os times. Então você vê o seguinte, time pequeno chega na final, pode contar que é problema na certa. Se o juiz tiver que puxar para alguém, vai puxar para o time grande. Mas isso também hoje, em termos de campeonato mineiro, eu dou um exemplo que eu achei maravilhoso, foi ontem em Varginha, você vê, um time do interior já tendo a sua própria torcida, né? Sim. Lá no Cruzeiro não teve aquela maioria, sempre tem aí nos campos no interior, né? A torcida, todos focados, aquela região toda aí focada, e são torcedores hoje da equipe do Boa. É interessante que você vê assim, que o Boa também jogou de igual para igual pro Cruzeiro, não abaixou não, você vê que foi um time que jogou muito melhor até que o América, que é um time da capital, que a gente viu no jogo do Atlético e América, que o América, assim, infelizmente saiu, assim, praticamente desclassificado, que eu acho que eu posso falar assim, né, que o América hoje fazer 3 gols no Atlético, e você vê que o Atlético estava, assim, sem alguns jogadores bons em campo, né, igual o Ronaldinho mesmo, que você citou, você vê que o Atlético, assim, tinha chance de ter colocado muito mais gol, e se o América vier muito para cima no próximo jogo, né, Beto? A gente vê que a chance é forma de repetir a goleada. Então você vê que o Atlético é um time que já está com o pé na final, né? E esse resultado vai ser importante, foi importante para o Atlético, porque ele tem aí na outra semana a Libertadores da América, né? Ele já joga mais tranquilo, porque essa diferença para o América tirar, o Atlético pode até colocar aquele time dos meninos lá que ele não tira não. Não tira não. E outra coisa que também tem que colocar, né, Beto, que a Libertadores semana que vem, o Cruzeiro vai ter que focar até mais que o Atlético. Então a chance do Cruzeiro também perder o Mineiro tá grande, hein, Beto? Chance de não classificar no Libertadores e chance ainda de perder o Mineiro, porque o Cruzeiro vai ter que optar na outra semana em focar ou na Libertadores ou no Mineiro. Não, mas o jogo é meio da semana, né? É meio da semana, mas você já viu, né, Beto? Ô Bruno, eu te falar aqui a classificação do grupo 5 da equipe Cruzeiro, o Universidade do Chile, 9, o Defensor tem 7, o Cruzeiro tem 4, o Real tem 3. E o Real e Defensor, o jogo
né, da próxima semana, e o Cruzeiro com a Universidade do Chile. Então tá aí, matematicamente dá. Mas aí como é que você vê essa... Eu vejo, o único problema que eu vejo maior, né? Na realidade, o Cruzeiro tem que ter que ganhar o próximo jogo. E aí fica para o último jogo, e o último jogo é exatamente Universidade de Chile e Defensor. Aí é jogo de comadre. Né? Porque aí, se o Defensor realmente tudo indica que vai ganhar do Real, né? Aliás, tudo indica. Mas o jogo não vai ser na sua casa, né? Exatamente, mas o Defensor vai jogar com o Real agora. Tudo indica que o Defensor deve ganhar. Tudo indica, ainda mais que o Real já está fora, já acabou a boa vontade de jogar um bom futebol. Universidade de Chile com o Cruzeiro, se ganhar, já vai para 7 pontos. Mas o Defensor já vai estar com 10. Ou seja, aí se chegar no último momento, vai estar Universidade e Defensor dependendo só do empate para conseguir classificar. Aí vira jogo de compadre, né? Então, é difícil. A situação realmente é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Né? Agora, por outro lado, a Universidade do Chile pode ter a preocupação de ter que ganhar o último jogo também, porque se perder do Cruzeiro esse último. Então depende muito, a situação é complicada. Eu tive a oportunidade de ler a crônica do Tostão, né? Grande Tostão, e ele foi muito feliz num dos seus comentários, e ele disse que o Cruzeiro preocupou com a outra fase da Libertadores. Exatamente. E não preocupou nessa primeira fase. Exatamente. É o famoso descaso, Roberto. É o famoso descaso. Nós temos isso todos os dias. Né? Outro dia tinha o site do Raja Casablanca, né? Aquele famoso time que ganhou do Atlético lá no Marrocos. O site estava lá brincando, gozando a cara do Ronaldinho, com o desenho do Ronaldinho chorando e tal. E atrás um outro jogador do Raja segurando um salto alto. Né? Então, quer dizer, é exatamente isso. Os times têm que parar com essa de levar os campeonatos na brincadeira e achar que já está tudo definido. É pura verdade. É salto alto, é chegar e achar que já estava tudo resolvido, que é chegar e ganhar do Real o primeiro jogo tranquilamente. E não é assim. Futebol não é assim. O Juninho ontem falou, no último programa, falou, não existe mesmo, é realidade. Tem anos que não existe mais time bobo nesse mundo. Né? Não existe, os times realmente têm outra coisa. Né? Taticamente, taticamente. Estudam, né, os treinadores. Hoje a comunicação é muito fácil. Né? Mudou tudo, e todo mundo vê tudo, todo mundo olha tudo, sabe absolutamente tudo. E falta, o Juninho também falou da outra que o Ronaldinho fez aquele comentário, me estudaram demais, eles me estudam, sabem como eu bato, o pessoal... Agora, por que o atleta também não estudou o outro time, não estudou o outro goleiro? É porque não leva a sério os outros times, acha que tudo é menor, é pequeno. Então o futebol brasileiro tem que parar com isso. Agora, você falou uma coisa interessante aqui, Beto, foi a questão do futebol do interior. Eu lembro que eu morava em Patinga alguns anos atrás e realmente para desenvolver o clube, né, a própria população da cidade começou a ajudar, mesmo os torcedores de outros times iam para o campo com a camisa do Ipatinga para ver se o time realmente crescia, e o Ipatinga na época apareceu bastante. Então isso acontece muito, tem sido bastante interessante. Né? Então a gente fica aí nessa expectativa. Juninho, hoje tem algum abraço? Hoje tem, Beto. O abraço hoje vai pro Dr. Rafael aí, ó. Meu primo, né? Amigão nosso aí. Vou mandar um abraço para ele, né? Pro Roberto, pro Renato. A Maria Valentina, né? A Maria Valentina, que aniversariou essa semana. Parabéns, Maria Valentina. Parabéns à mamãe Karen também, né? Que tava junto lá, uma festa bacana. A gente foi junto lá na festa, né, Beto? Comi uns docinhos por conta do Dr. Rafael. E ó, a Maria Valentina, ó, torcendo pro Galo forte aí, ó. Então tá aí, o abraço do Juninho. Tem abraço hoje, Bruno? Claro, o abraço hoje vai pro meu pai, que ontem eu estive com ele, lançou mais um livro infantil, é o 46º livro que ele lança, né, na história dele como escritor infantil. Então já são 46 livros, muitos premiados no Brasil e no mundo todo. Então, meu pai, cruzeirense, né? Claro, né? O meu abraço. E tem também aqui, isso aqui, Roberto, já é um abraço que nós mandamos aqui para o seu pai, o Juninho. E aí minha filha e minha esposa, vendo o último programa, né? E nós tivemos esses dias em Fátima e pediram para te entregar uma medalhinha de Nossa Senhora de Fátima, tá? Inclusive com a terra da cidade e com um grande abraço para o seu pai aí, né? Todos torcendo para uma bela recuperação e rápida, tá bom? Grande abraço. O Bruno, eu te agradeço pela medalha. Pode deixar que eu vou botar lá pro papai lá, botar mais uma medalhinha pendurado.
que ele sabe que isso aqui é uma força para ele fora do comum. Isso aí, ó, papai, não esquece disso não, estamos com você, hein? Firme e forte, não deixa a peteca cair não. A gente agora está no programa de esporte, eu quero ver o papai com a peteca pro alto. Ah, beleza, isso aí. Então, o Juninho, só a conclusão final. Essa semana foi tranquilo para você, né? Essa semana eu vou te falar a verdade, Beto, só não foi melhor porque o Cruzeiro não perdeu, o restante tá fino. Mas o Cruzeiro empatou no último minuto com um timinho, como é que chamou o timinho mesmo que o Cruzeiro empatou? Defensor, Real Cocotinha, sei lá, né? Sei lá. Só sei que empatou no último minuto, um passe errado do Cruzeiro no meio de campo. Últimos segundos, né, Bruno? Vamos dizer assim. A última chutada de gol. A crítica, né, geral, nacional, foi a atuação do Dedé. Mas eu ouvi falar isso, Beto. Zagueiro, né, ele não tem que ir lá para frente, não. Zagueiro fazer o primeiro combate lá no meio de campo, ele perdeu a bola, deixou. Tem aquela inversão, né? Com o outro. Inversão. É terrível. Não, e outro caso horroroso. É jogador, tipo de jogada de peladeiro. Peladeiro, exatamente. Né, que tá focado mesmo na partida, principalmente nos 48 minutos, né? Aliás, em 5 minutos o Cruzeiro levou 2 gols. Os 2 gols, né, começaram com a perca da bola no meio de campo e com mais importante, o zagueiro perdendo a bola. E praticamente. O zagueiro tem que cercar. E praticamente custou a classificação do Cruzeiro no Libertadores, que eu acho assim, o Cruzeiro é um time que tem capacidade de reverter esse quadro, mas aqui, pelos números que estão aí, você vê que até o Real, se ganhar do Defensor, tem chance de classificação e passa o Cruzeiro fica em último colocado, né? Então você vê assim que até o Real também pode brigar pela classificação, que se o Real ganhar os 2, ele vai a 9 pontos, a chance de ser o segundo colocado aí, se o Cruzeiro fizer alguma coisa, matematicamente, ele pode classificar também. Mas isso aí é coisas do futebol, armadilhas do futebol, igual o Bruno falou do salto alto do Atlético, pensou na final no Mundial e caiu nas semifinais ali. Então não adianta. Hoje não existe time bobo, gente, como eu falo todos os dias. Bruno, as suas conclusões finais, e aí eu acho que depende agora do Cruzeiro, né? Tem que se focar aí na Libertadores, e domingo também tem aí o jogo contra a equipe do Boa, né? E deve dar aí novamente o 100,100 que dá Atlético Cruzeiro aí. Tudo indica essa final do Mineiro, que nós já estamos bastante acostumados, né? É inédita. Nessa final realmente deve dar Atlético Cruzeiro, tudo indica. Mudar essa vantagem que o Atlético fez no primeiro jogo, o América hoje já demonstrou no campeonato inteiro que não tem condição. Melhorou um pouco, né, com a chegada do Tio aí, que é cria também do Atlético, melhorou muito. Mas inclusive aquele negócio que você falou, hoje não tem ninguém bobo. O treinador do Atlético mandou o colar nele. Exatamente, não fez mais nada. Né? Foi marcado. Fez até o gol ontem, né? Fez um belo gol, aproveitou. Uma marcação especial. 6 gols em 6 jogos, o Obina também desapareceu, né? Agora, a questão é o seguinte, ontem, né, até chegou no ponto que eu falei o seguinte, eu mudei o canal e fui assistir Real Madrid e Barcelona. Jogaço. Aí eu falei, não quero ver mais gol, acabei não vendo nem o final do jogo do Atlético, nem o começo do jogo do Cruzeiro, porque eu fui ver Real Madrid e Barcelona, vale a pena, um jogão. Infelizmente, com os mesmos problemas que nós temos aqui, 2 pênaltis inexistentes que acabaram mudando completamente o resultado do jogo. E um cavado até pelo Neymar, né? Exatamente, o Neymar inventou um pênalti, cavou um pênalti lá que realmente não existiu, né? E realmente, no Cristiano Ronaldo existiu a falta, mas fora da área. Mais um jogão, né? E agora, quanto ao Cruzeiro, vamos esperar o próximo domingo, vamos esperar o jogo da Libertadores. Tem que correr atrás, independente, sabemos da diferença do resultado, não depende só do Cruzeiro agora, depende inclusive de alguns outros resultados, mas o Cruzeiro tem que correr atrás, tem que ganhar a Universidade do Chile lá no Chile, vamos ver o que vai acontecer, e agora é só torcida mesmo, mas não dando, nós temos outros campeonatos aí pela frente, mas vai ficar na torcida e vamos ver, porque até o último momento, enquanto tiver alguma possibilidade, nós temos que acreditar. Ok. Mais alguma coisa? Não, só isso. O Bruno foi pra longe fazer promessa, ver se o Cruzeiro classifica na Libertadores. Estava lá em Fátima. Ô, gente, a gente volta, né? Quinta-feira, aqui com 10 em bola e com muita notícia para vocês. Um abraço, torcedor, um abraço, Juninho, um abraço, Bruno Simões.